RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo para o jornal esta hora aqui na sua RCV. Começamos com os títulos. O salário mínimo nacional para a função pública vai permanecer em 19 mil escudos em 2026, mas em 2027 poderá ser ajustado em alta para 24 ou 25 mil escudos. O grupo parlamentar do MPD quer uma discriminação positiva para com a Ilha de São Vicente durante o debate sobre o Orçamento de Estado para 2026. Vamos ao desenvolvimento. O primeiro-ministro de Cabo Verde acaba de discursar na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, um discurso acompanhado pelo jornalista Levi Salomão. O chefe do governo de Cabo Verde assinalou que a humanidade vive num clima de turbulência, devastado pelas guerras e conflitos armados, crises humanitárias e de enorme magnitude, expansão do populismo e do extremismo, e que é este mesmo mundo turbulento que assiste impotente à celebração das alterações climáticas, ameaçando o planeta, a Terra e a humanidade. Ulisses Coelho Silva lembrou que nenhum país está imune ao movimento disruptivo que avança com o impulso ao exercício do poder absoluto, de provocação e exploração de faturas sociais, ou fraturas sociais, melhor dizendo, e de ideologia de pós-verdade. É este mundo turbulento, continuou Ulisses Coelho Silva, que exige da Organização das Nações Unidas uma Organização das Nações Unidas empoderada enquanto reguladora global, e é só possível que se esta vontade resultar, ou este interesse resultar de vontade política dos países que compõem, da determinação dos países que compõem a ONU. Cabo Verde, disse Ulisses Coelho Silva, saúda a revitalização da Comissão sobre a Situação da Mulher, instrumento que considera central para a promoção da igualdade de género no sistema multilateral. Cabo Verde acredita na aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que isto depende do empoderamento da mulher também. O Cabo Verde continua a ser firme defensor da causa dentro e fora das Nações Unidas, da causa da mulher. O nosso país defende como urgente e necessária a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em conformidade com o posicionamento da África. A Cimeira do Futuro, disse Ulisses Coelho Silva, oferece a Cabo Verde oferece ao mundo uma oportunidade única para reforçar o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ulisses Coelho Silva disse que Cabo Verde, enquanto Estado insular em desenvolvimento, um Estado insular em desenvolvimento ativo, dinâmico e comprometido com a agenda multilateral, considera fundamental operacionalizar o índice de vulnerabilidade multissetorial, os mecanismos de conversão da dívida e do financiamento climático e do Fundo de Perdas e Danos. No plano internacional, o chefe do governo continua a dizer que Cabo Verde, portanto, fez questão de destacar a entrada em vigor do histórico acordo das subvenções à pesca. Cabo Verde saúda de forma especial a reunião especial sobre o clima, convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pelo presidente do Brasil, Lula da Silva, à margem da Assembleia Geral que está a decorrer. Enquanto o país, Estado insular em desenvolvimento, Cabo Verde exige compromissos claros de todos os Estados-membros, especialmente os maiores emissores, para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. Não se trata de uma mera reivindicação, disse Ulisses Coelho Silva, trata-se de uma questão de sobrevivência de todos. A paz e segurança globais continuam a ser ameaçadas cada vez mais, portanto fez questão de frisar Ulisses Coelho Silva e falou do posicionamento de Cabo Verde em relação ao que acontece no mundo. Cabo Verde posiciona-se e tem sido, a sua posição de Cabo Verde tem sido clara, disse Ulisses Coelho Silva, previsível e consistente
insistente. Cabo Verde condena golpes de Estado, condena terrorismo, condena genocídios, condena assaltos à integridade territorial de países e defende diálogo e diplomacia para a prevenção e a resolução de conflitos. Cabo Verde apoia a paz justa, durável e para a resolução da guerra na Ucrânia, apoia a solução de 2 Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado, em paz e segurança. Cabo Verde defende um forte compromisso para a prevenção e combate ao terrorismo e os conflitos em África. Defendemos o multilateralismo e uma ONU forte e eficaz, sublinhou Correia Silva, convergente com os princípios da iniciativa chinesa de governação global. Somos uma democracia assente no primado da lei e na liberdade política, liberdade de expressão, liberdade económica e assim queremos continuar, concluiu Correia Silva. A resenha do discurso do Primeiro-Ministro, aqui com Olívio Salomão, que acompanhou o discurso. Infelizmente não conseguimos captar o som em português, estava só em inglês. Nós vamos tentar ver se recuperamos o som para os próximos jornais trazermos aqui. Portanto, na voz viva do Primeiro-Ministro, a sua intervenção na 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. O salário mínimo nacional para a função pública vai permanecer em 19 mil escudos em 2026, mas em 2027 poderá ser ajustado em alta para 24 ou 25 mil escudos. A previsão resulta de um consenso alcançado pelos parceiros na reunião da concertação social de hoje, que se debruçou sobre o Orçamento do Estado de 2026, que assinala o aumento da massa salarial na sequência da implementação dos PCFRs e a redução histórica da dívida pública para menos de 100% do PIB. Cândido Fortes. O Orçamento do Estado para 2026 está avaliado em 95,7 milhões de contos e é financiado em cerca de 90% por recursos internos. Prevê um crescimento do PIB de 6%, uma taxa de desemprego de 7,3%, inflação de 1,6% e déficit público 0,9%, espelhando um esforço de consolidação orçamental. O secretário de Estado, Alcindo Mota, realça o aumento da massa salarial com a implementação dos PCFRs e a redução histórica da dívida pública. Será de 96,3%, permitindo-nos assim atingir o marco histórico de redução da dívida face ao PIB para níveis abaixo de 100% desde 2014. Os conselheiros congratularam-se, em concreto, com a efetivação do pagamento, por exemplo, aos professores, portanto, no dia de ontem. Este orçamento de 2026 continuará a ter o peso forte das despesas com pessoal, que situar-se-ão em 32,9 milhões de contos. Incremento de mais 3,7 milhões de contos face a 2025. Quanto ao salário mínimo, esclarece Alcindo Mota, ficou assente mantê-lo em 19 contos, mas também a perspectiva de um possível aumento para 25 contos em 2027. É isto que decorre do acordo de concertação estratégica e em 2027 nós estaremos a ajustar para 21 contos. De qualquer das formas, avançou-se aqui de que nós devemos ter uma perspectiva mais ampla, a perspectiva de ter um aumento do salário mínimo para a administração pública em torno de 25 mil escudos no horizonte de 2027. Os PCFRs que falta implementar irão sendo materializados, garante Mota, que omitiu-se quanto às pensões. A secretária-geral da UNTCCS, Joaquina Almeida, criticou o silêncio do governo quanto a essa e a outras propostas que a Central Sindical fez. Queremos que este orçamento contempla algo em relação aos pensionistas, porque estão estagnados há vários anos. Nós também quisemos que o salário mínimo na função pública de 19 para 21, mas o governo disse que, devido a várias restrições, que o momento não é o propício, mas independentemente disso, os trabalhadores estão a viver. Aqui em Cabo Verde, como sabem, gastamos muito em assessorias, em encontros, em ateliês, etc. Nós temos que ver a população, como é que vivem. Igualmente, pedimos um aumento salarial para toda a administração pública em 5%. Também o governo absolutamente nada apresentou em relação a essa contraproposta. O NTCCS exige também a resolução dos problemas salariais de uma série de classes, entre as quais a dos jornalistas, oficiais de justiça e agentes prisionais.
E o grupo parlamentar do MPD irá propor medidas para que se faça uma discriminação positiva para com a Ilha de São Vicente durante o debate sobre o Orçamento de Estado para 2026. O líder parlamentar Celso Ribeiro garante que os eleitos nacionais têm dados suficientes para que se faça um debate sério e objetivo. Aristides Lima. Os deputados do MPD estiveram 3 dias em jornadas parlamentares descentralizadas em São Vicente para se inteirarem dos estragos provocados pela tempestade Erin a 11 de agosto. No final da visita, o líder parlamentar avançou que os eleitos vão exercer influência na discussão do Orçamento do Estado para apoiar na reconstrução da ilha. O governo disponibilizou 4 milhões de contos numa primeira fase para a reparação de infraestruturas, mas o valor é insignificante, diz Celso Ribeiro. Por isso, terá que haver uma discriminação positiva para com São Vicente. Vamos começar o ano parlamentar e a nossa preocupação continua a ser a população de São Vicente e o reconstruir da ilha. Vamos ter o debate sobre o Orçamento do Estado e nós estamos aqui com factos, constatamos e vamos propor medidas por forma a que se faça uma discriminação positiva para a ilha de São Vicente. Por isso, o resultado desta visita é extremamente positiva. Porquê? Porque nós vimos a satisfação, o que nos preocupa das pessoas. E as pessoas a falar connosco, a dizer que tudo foi feito. Claramente que não se conseguiu ainda atingir a todas as pessoas, a todas as empresas, porque ainda estamos sensivelmente a um mês após o catástrofe. Mas o caminho faz caminhando, estamos com foco, com determinação, estamos com certeza que os resultados continuam a aparecer, porque hoje as pessoas já estão a falar, já estão a reconhecer com alegria que o trabalho foi feito. Por isso, nós temos aqui todos os elementos para fazer um debate sério, um debate objetivo, focado nas pessoas. O grupo parlamentar, para além de ter visitado as infraestruturas danificadas, as instituições, algumas zonas da ilha, encontraram-se também com as famílias afetadas, que se encontram realojadas no aldeamento Rosar. Celso Ribeiro mostrou-se agradado com as respostas das autoridades. E a realidade é extremamente positiva, o que demonstra que o poder local, o poder central, em conjunto, e também a população de São Vicente arregaçaram as mangas e hoje temos a ilha praticamente a funcionar, a reerguer. E quem está a dizer o contrário, eu acho que este momento não é o momento de tirar quesilhas políticas. Este é o momento da população de São Vicente. Por isso que todos nós somos poucos para esta batalha, que é dos cabo-verdianos. E todos os cabo-verdianos no país e na diáspora abraçaram e hoje temos a ilha praticamente a funcionar. Deputados nacionais do MPD terminam jornadas descentralizadas em São Vicente, prometem apoiar na reconstrução da ilha depois da tempestade Erin. A Empresa Nacional de Admissão dos Portos, Enapor, anunciou hoje ter recusado a escalada do navio Marianne Danica com bandeira da Dinamarca, prevista para domingo no Porto de Mindelo, por razões de segurança. A autoridade gestora dos portos nacionais esclarece em nota de imprensa enviada à nossa redação que o navio Marianne Danica, com bandeira dinamarquesa, Estado-membro da União Europeia, tinha escala prevista para o Porto Grande no dia 28 de setembro, com chegada às 7 e saída às 12 horas, exclusivamente para abastecimento de combustível. No aviso de chegada remetido à Enapor pelo agente de navegação, foi declarado que o navio não transportava carga perigosa que justificasse de imediata recusa da escala para prestação do serviço de abastecimento. Lê-se no comunicado, sublinhando, contudo, que após recepção do manifesto de carga do navio, deliberou pela não autorização da sua entrada na zona de jurisdição portuária por razões de segurança. Esta recusa ao navio para abastecimento surgiu após a denúncia do jornalismo investigativo irlandês The Teach, que dava conta que o navio Marianne Danica tinha zarpado da Índia, transportando atualmente 18 contentores de projéteis de 155 milímetros, com um total de 318,6 toneladas a caminho do porto israelita de Haifa. De acordo com esta investigação, os projéteis de 155 mm do tipo M107 estão entre as armas mais letais que Israel utiliza contra o povo palestiniano. E o ministro do Mar, Jorge Santos, entregou esta tarde no Museu do Mar, no Mindelo, 17 motores fora de borda a pescadores de São Pedro, Salamanca, Calhau e Mindelo. Arnaldo Borges.
e passam a ter doravante à disposição, reconhecem um equipamento que lhes permite trabalhar em condições mais favoráveis. Ficar contente que já é força, que é para um erguer todo dia, para baixar um pão mais balões na mar. Adeus. Ficar contente, ficar muito contente, obrigado. Desde 2022, muita falta de motor, não trabalho mais de motor de gente, muito contente. Para mim e todos os companheiros que têm ali no estúdio têm falta, quando trabalho, ganham um pão na semana. Muito agradecer pelas comunidades que estão presentes e beneficiar deste motor que ser entregue a hoje. É uma mais-valia, é um orgulho de estar ali de representar a minha marido Carlos Araújo. Não estou a ficar contente com o motor novo. Já não estou a poder ir mais longe de Caió para fora. Muito emocionante que esse motor é uma força para nós todos. Força que se traduz na oportunidade que se abre e em mais capacidade de trabalho, que pode significar mais rendimento, porque pode-se ir, por exemplo, mais longe a partir de um projeto que está a iniciar, nota o Ministro do Mar. Porque nosso objetivo é que todo que é pescador, que as peixeiras armadoras, que tem necessidade de melhorar, que tem um motor de 8, mal querer ter um de 15, que tem um de 15, mal querer ter um de 20, ou um que tem que querer ter um de 40, ou mesmo de 100, para ter esse motor. E para isso, não te criar condições. Estes equipamentos de contacto 50% a fundo perdido do Governo através do Ministério do Mar, e também não tem uma instituição de crédito que 6 meses depois de vocês receberem esse equipamento, então tem que ir outro 50% de começar também a ser amortizado, porque ele é um processo que tem que ir para outros. Seguem mais 40. Jorge Santos anuncia uma lista de beneficiários que foram afetados pela tempestade de agosto. Eu tenho uma lista de quase 40 motores que teve problema no 11 de agosto. Isto também ter, seja motor, gratuitamente. Queres que tempestade estragar, que não visitar ali na Vascona, que não é descoberto de lama, me tive lama eles lá te desenterrar esses motores de chão, tudo que é motor, tudo que é compromisso, logo que não te consegui trazer motor, que esse motor é reposto gratuitamente. Garantias do Ministro do Mar. O Governo está a beneficiar cerca de 50 associações juvenis, num montante global de aproximadamente 14 mil contos, através dos programas ProFage e Mobijovem, geridos pelo IDJ. Um ato para assinatura de contratos desses programas de financiamento de associações juvenis foi realizado ao final da tarde no bairro da Chada Grande Frente, na cidade da Praia. À margem do evento, o ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto apontou que, dependendo da arrecadação de recursos, poderão ser realizados mais do que um concurso por ano no âmbito desses programas. Mira Lopes dos Santos. O programa de financiamento das associações juvenis ProFage está mais voltado para o reforço da governança das associações, enquanto o Mobijovem abarca projetos de intercâmbio das associações entre as ilhas. O ministro adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto aponta que o Mobijovem resulta da constatação de que os jovens não conhecem o território nacional. Queremos aproximar essa juventude, as diferentes formas com que encaram os desafios do dia-a-dia, as diferentes soluções que apresentam na sua comunidade, na sua ilha, e que possam fazer esse intercâmbio, essa troca de experiência, e passem a conhecer melhor o seu país. Com isto, teremos melhores decisores no futuro. Não só decisores políticos, mas nas organizações não governamentais, nas empresas, quer no setor público, quer no setor privado, teremos melhores decisores. E esse é o objetivo principal do Mobijovem. O ProFage é dar consistência, empoderar ainda mais as associações juvenis e os grupos informais que trabalham no dia-a-dia nas suas comunidades, nos seus bairros, com projetos da mais diversa ordem, de cultural, esportivo, social, intervenções junto às famílias, e que necessitavam de um mecanismo transparente de financiamento, não só para os projetos que executam, mas também para os poder ajudar a nível da governança das próprias associações juvenis e para melhorarem também a capacitação ou terem dirigentes melhor capacitados. Através dos concursos lançados no âmbito dos programas ProFage e Mobijovem, estão a ser beneficiadas 54 associações comunitárias e grupos juvenis. O montante global desses financiamentos está à volta de 13
13 a 14 mil contos, conforme Carlos Monteiro. Vai aproximar-se dos 13 a 14 mil contos nesses 2 editais. Nós já tínhamos feito um outro edital no início do ano e vamos ter o próximo edital já será lançado em outubro, que o concurso decorrerá 1 mês, 2 meses no máximo, para projetos a serem financiados a partir de janeiro. Lançaremos um edital já em outubro. O objetivo é ter sempre pelo menos um edital por ano, mas sendo possível e dependendo da execução orçamental e da mobilização de recursos que nós conseguimos, da arrecadação de receitas na execução orçamental, porque dependemos às vezes dessa arrecadação de receitas, sobretudo nos impostos sobre jogos, sobre os consumos especiais, podemos também em cada ano lançar 2 editais. Entre as associações beneficiárias está, por exemplo, a Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Montes-Agarro, representada por Adilson Gomes, que considera que a iniciativa vai ajudar a capacitar jovens para o mercado de trabalho. No contrato, para aquele valor que se põe é 300 mil escudos. Minha opinião é que é uma grande iniciativa, como é, ajuda as associações de zona a estar mais próximos de jovens e incluir-se também na sociedade através de formações e das oportunidades também de entrar no mercado de trabalhos. Então acaba por ser uma grande iniciativa. Os programas Profaz e Mobi Jovens estão até agora, conforme o ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, a ser financiados com verbas exclusivamente do Orçamento do Estado, mas completamente abertos a financiamento externo que possibilite aumentar os montantes disponíveis. 19h20, prosseguimos com o nosso Jornal da Noite. A Jassy África acaba de apresentar a sua nova estratégia para impulsionar a economia digital e o ecossistema de startups em Cabo Verde e nos Palop. São proprietários de empresas 2 jovens irmãos descendentes de cabo-verdianos e bissau-guineenses que, através desse ramo, pretendem ter a África conectada e voltada para o mundo. Gisela Barros. A Jassy África é um parceiro estratégico e vem trabalhando com o governo no programa Boost CV para acelerar as startups e negócios no mundo digital. Para os fundadores, Fernando e Rudolf Cabral, a tecnologia e a economia digital são a chave para a desejada transformação do continente, a par de ser uma ferramenta de emancipação. Daí, adianta Fernando Cabral este investimento. Temos trabalhado muito os ecossistemas dos Palop, com muito ênfase aqui em Cabo Verde. E estes últimos 4 anos foram anos de criar a base, de criar aquela ignição, aquele arranque, aquela estrutura, e sentimos que o ecossistema está num momento em que os negócios estão mais maduros, o próprio ecossistema está mais maduro, as várias entidades do ecossistema estão mais abertas também a esta questão da inovação e das startups, e sentimos que é um momento de acelerar. E é hoje que estamos a apresentar isso, porque sentimos que agora sim o ecossistema, não só cabo-verdiano, mas dos restantes Palop, estão preparados. Acho que todo o ambiente é favorável, há uma projeção diferente e penso que as startups aqui em Cabo Verde estão à espera disso. A estratégia dada a conhecer assenta-se em 3 pilares. O primeiro é a inclusão, explica Fernando Cabral. Todos os nossos programas têm a questão das mulheres. Todos os nossos programas garantimos sempre uma presença forte das mulheres. Até porque a África, o empreendedorismo é mulheres. Então nós não podemos ter um ecossistema digital de empreendedorismo sem as mulheres estarem na linha da frente disso. Portanto, temos este pilar da inclusão, temos a questão da diáspora, numa perspectiva de mobilização de recursos da diáspora que estão disponíveis. Temos também a componente da indústria criativa, que é uma indústria que tem estado um bocado marginalizada desta questão de inovação, mas grande inovação acontece nessa indústria. Então queremos dar, nos próximos 2 anos, uma atenção muito especial a essa indústria. E depois, do resto, são programas que já temos vindo a fazer, que vamos também continuar a fazer. Vigora até 2026. Algumas ações já estão em curso no corrente ano e com impacto imediato. Os outros impactos serão medidos por métricas estabelecidas dentro dos programas. Fernando Cabral destaca o financiamento como uma questão-chave, mas tem uma solução. Tipicamente, o empréstimo bancário poderá não ser a ferramenta que se adequa mais a estas startups. Então estamos a trazer aqui toda esta componente de venture capital, portanto investimento, capital de risco, para introduzir aqui no ecossistema. É mais uma peça no xadrez de transformar Cabo Verde numa plataforma regional digital. A Jassy África tem sede no Reino Unido. O nome da empresa dos 2 jovens descendentes de cabo-verdianos e bissau-guineenses é inspirado em Abel Jassy, pseudónimo de Amílcar Cabral, e o do pelotão Jassy, peça-chave na luta de libertação.
A Comissão Política do PSCV, que esteve reunida em sessão ordinária para analisar a atual situação política do país, concluiu que a mesma é dramática. Hoje, em conferência de imprensa, o secretário-geral do maior partido da oposição, Vladimir Silves Ferreira, avançou que a situação está complicada, sobretudo nos domínios de fornecimento dos serviços básicos para o normal funcionamento da sociedade, das famílias, das empresas e demais operadores económicos. A reportagem com o Eugênio Teixeira. Para o maior partido da oposição, o atual governo já não tem norte e está a funcionar sem a necessária coordenação, com reflexos negativos na vida do país, conforme avançou o secretário-geral do Vladimir Silves Ferreira. Ao nível do setor energético, o falhanço é total. O atual governo recebeu em 2016, aqui na Ilha de Santiago, uma central elétrica renovada com capacidade para cobrir 200% das necessidades da ilha. A incompetência, aliada à falta de investimentos, levaram ao estado de apagão em que o país se encontra. No setor da educação, muitas dúvidas, irregularidades e incertezas ainda pairam sobre o processo de implementação do novo PCFE. Ainda no capítulo da educação, o PCV considera que a introdução do Manual da Língua Cabo-Verdiana está envolta em incertezas, porquanto, como disse Vladimir Silves Ferreira, o próprio Ministério não tem confiança na equipa de especialistas que contratou, por isso... Tudo indica que o Ministério vai mandar para o lixo milhares de exemplares que já estavam impressos e prontos para serem comercializados. Ao nível dos transportes, tanto aéreos como marítimos, persistem os crónicos problemas de irregularidades no fornecimento dos serviços, preços altos, cancelamentos diários, improviso, amadorismo e uma contínua fragilização das instituições de regulação. O PCV, na voz do secretário-geral, considera que o governo tem desviado o foco essencial que passa pela resolução dos problemas e necessidades das populações, optando por ataques ao líder do maior partido da oposição e clima de crispação política. Porém, o partido e o governo que o suporta preferem fazer uma fuga em frente, elevando o nível da crispação política por via de ataques verbais injustificados ao presidente do PCV, Dr. Francisco Carvalho. Quando estamos a 6 meses das próximas eleições eletivas, apelamos a todos os atores políticos a manterem a serenidade, a manterem um discurso elevado e a focarem nos reais problemas e preocupações dos cabo-verdianos. O secretário-geral terminou a conferência de imprensa afirmando que o PCV, sob a liderança de Francisco Carvalho, está a trabalhar no sentido de mobilizar amplas esferas da sociedade organizada, academia e operadores económicos na construção de um novo projeto de resgate e desenvolvimento do país. A terminar, faleceu Constantina Cardoso, uma professora que formou várias gerações de alunos na Ilha do Sal. As reações fazem sentir e o Ministério da Educação deseja que o seu legado permaneça vivo na memória de todos. Moisés Évora. Faleceu Constantina Cardoso, antiga professora que desenvolveu um rico trabalho na Ilha do Sal, na antiga escola primária. Natural da Ilha da Boa Vista, a professora Titina, como era carinhosamente conhecida, deixou um forte legado no domínio da educação, formando várias gerações. Nesta hora de saudade, a antiga colega Alice Miranda deixa entender que perdeu uma amiga de todas as horas. Foi uma pessoa exemplar, sempre no conviver direito, nunca tem razão de queixa desta. O próprio triste abrir Facebook, quando ela no grupo de professores reformados, ia estar a condolência, então pode mostrar de logo, fica triste e também aproveita das condolências. Agora, professores praticamente que esta moda única companheiro moda nós antigamente não te fazia reunião de classe não tinha aquele fim de semana não te fazer plano de aula todas as coisas tudo, por exemplo se ele é quarta classe eu te reuni para fazer aquele plano de aula de uma semana para dar menos aula tudo aquilo está totalmente diferente foi perda para a educação. Bastante próprio, foi um pé para a educação. Numa nota de pesar, o Ministério da Educação faz saber que deseja que o seu legado permaneça na memória de todos quantos tiveram o privilégio de aprender com ela. Titina Cardoso, que faleceu na Europa aos 74 anos, deu também o seu contributo no domínio da política. E quando estamos a chegar às 19h30, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje.
dia 26 de setembro de 2025. Aos nossos caros ouvintes, resta-nos desejar votos de muito boa noite, boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde e já agora, bom fim de semana a todos. Nós voltamos na segunda, se Deus quiser. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação